Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamile Veríssimo, eu sou professora de Administração Pública aqui do Rico Domingues e a gente vai ver e fazer uma análise do edital do TJ, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a banca FGV. O edital está muito parecido com o edital de 2015, trocou algumas expressões, mas o corpo do edital é muito parecido com o que a FGV já tinha cobrado em 2015. E aí a gente vai fazer aqui uma análise passo a passo. Esse é o edital de administração pública e, em linhas gerais, a gente consegue categorizar em 6 grandes tópicos aqui. Então, vamos um por vez. Primeiro deles, sobre os paradigmas da administração pública, que aí no edital aparece como paradigmas da administração pública e reformas administrativas, administração pública burocrática, estado do bem-estar social, a nova gestão pública, princípios e fundamentos. Essa é a parte do edital que 99% dos editais de administração pública cobram, que são as reformas administrativas, os modelos teóricos, falar sobre burocracia, sobre patrimonialismo, sobre gerencialismo. Esse também por conta disso, o maior volume de questões que nós temos em todas as bancas. Mas aí tem a diferença da FGV e é por isso que a gente tem que estudar pela banca. A FGV é um centro de estudo especializado em administração pública. Então, aguarde, espere por questões aprofundadas e com pouca chance de a gente ter que entrar com recurso, porque são questões bem fundamentadas e sempre muito atuais, com autores muito atuais. Então, essa parte de reformas administrativas não é muito a praia da FGV, não é muito o caso dela. Principalmente falar sobre o histórico do patrimonialismo e como que a reforma burocrática aconteceu. Isso não vai ser, a gente analisando todas as questões que nós temos de administração pública na FGV, não foi o caso. Mas ainda assim é um assunto muito importante que a gente precisa estudar. Por quê? Porque entender como foi o patrimonialismo, como foi a burocracia, nos dá os subsídios para entender o que a gente quer agora, O edital vai pedir ali sobre flexibilização da atuação estatal, sobre gestão por resultado, por essas formas mais dinâmicas e mais atuais e mais modernas de administração pública que estão dentro desse momento do gerencialismo. Então, a gente precisa entender quais são as críticas, o que a gente quer mudar, o que a gente tinha no passado e que a gente quer alterar. Então, as questões não apresentam quais são as características do patrimonialismo, mas são questões sobre a atualidade e fazendo pinceladas críticas sobre os movimentos passados. Então, essa é uma questão clássica de como a FGV cobra essa parte de reforma gerencial, reformas administrativas. Nesse caso aqui é a gerencial, vamos ver. Então, uma questão de 2015. Vejam, eu sempre tentei colocar aqui nessa exposição sobre a análise do edital as questões mais atuais sobre os assuntos. 2015, vê que não é realmente o foco da FGV tratar sobre esses paradigmas da administração pública. Mas vamos lá. A reforma do Estado no Brasil na implantação do modelo gerencial durante a década de 90 envidou esforços no sentido de definir racionalmente funções e responsabilidades por leis ou regulamentos? Não. O gerencialismo, isso seria a prática da burocracia. A burocracia fala de lei, fala de regulamento. No gerencialismo, a gente já fala em aspectos mais flexíveis de gestão, Não esse excesso de formalismo. B. Aumentar os custos da máquina administrativa contratando novos servidores civis. Não. A gente quer hoje em dia justamente o contrário, trabalhar com a máxima eficiência, gastando menos e entregando mais. E principalmente fazendo realmente uma análise de planejamento de força de trabalho. Então, não estender essa contratação de servidores civis. C. Estabelecer rotinas e procedimentos padronizados, visando previsibilidade e formalismo. Outra característica também que é da burocracia. Tanto esses procedimentos padronizados, quanto a previsibilidade, quanto o formalismo, são aspectos da burocracia e que o gerencialismo não vê com bons olhos, Ele quer justamente a flexibilidade e outras formas de gestão. D.
instituir um novo desenho de estruturas descentralizadas, buscando eficiência e profissionalização. Perfeito. Estruturas descentralizadas, né? A tomada de decisão, ela tem que ser descentralizada, buscando eficiência, como eu falei ainda há pouco, e a profissionalização. A profissionalização é um aspecto que desde a burocracia a gente já vem falando, mas o gerencialismo endossou e valoriza muito. E organizar o trabalho de forma estável e duradoura em funções especializadas. Não, o que a gente está falando hoje em dia justamente não são as funções especializadas, são as funções ad hoc, né? E também formas não estáveis, né? Não necessariamente a gente precisa ter essas formas perenes, né, de organizar o trabalho, mas que sejam mais flexíveis, mais eficazes, mais efetivas. Então, letra D. E aí, nosso próximo item do edital é sobre políticas públicas. O que aparece lá? Formulação e avaliação de políticas públicas, estado e políticas públicas, o processo de política pública, as instituições e as políticas públicas, arranjos institucionais e política pública. Importante. FGV adora política pública. E aqui vai ser o pulo do gato. Aqui é onde a gente com certeza vai ter mais questões. Na última prova, esse foi o assunto que a FGV mais cobrou. Esse é o assunto que a FGV mais cobra, né? Como eu falei para vocês, a FGV é um centro especializado de administração pública, tem publicações importantes, revista da administração pública. E aqui é que vai ser, né, realmente o grande diferencial nesse concurso. Política pública, como a FGV cobra? Ela cobra não só o conceito, mas a aplicação prática do conceito. Então, ela tem muitas questões, e esse é o maior volume de questões, principalmente de 2014, 2015 para cá, ela vem tratando dessa forma. Ela cobra o conceito e coloca um exemplo prático, para tu entenderes, por exemplo, o ciclo de políticas públicas. Naquele exemplo, o problema está na formulação de política pública, o problema está na formação da agenda, o problema está na implementação, está na avaliação e principalmente a avaliação. A FGV tem muita questão de avaliação de política pública e essa parte aqui de avaliação também cai de forma indireta lá em administração geral, quando ele coloca avaliação de desempenho, indicadores de desempenho, é também para a gente conseguir avaliar políticas públicas. Então, a avaliação, tema importante, e políticas públicas, com certeza. Então, uma questão aqui, ó, 2017, correlacionar as tipologias de políticas públicas. 1. Consistem na distribuição de recursos a determinados segmentos da sociedade ou a regiões específicas, e, em geral, demandam controle social por meio de conselhos ou de outras formas de participação popular, não implica em custos diretos ou diretamente percebidos para a parcela da sociedade não beneficiada. Então, das 4 tipos de política, as distributivas, redistributivas, constitutivas e regulatórias, qual que é aquela que a gente faz realmente uma distribuição dos recursos e que a gente precisa que tenha conselhos e que a sociedade civil esteja ali atenta, verificando a alocação desses recursos, e que a gente não implica em custos para uma parcela não beneficiada. São as políticas distributivas. Então, por exemplo, as políticas de educação. Quando o Estado está lá, né, fornecendo e aplicando dinheiro, por exemplo, no ensino médio, o pessoal do ensino fundamental não tem uma reclamação, porque sabem que também vão receber. Essa é a forma que o Estado tem de distribuição dos recursos. Não tem a ver com distribuição de renda, é distribuição dos recursos do Estado. É a função alocativa do Estado. 2. Destinam-se à definição das regras do jogo político em termos de estrutura e modo de acesso ao poder, bem como as formas de negociação política. Essas são as que a gente chama de metapólices, ou seja, as políticas constitutivas. Aqui que a gente vai ter as regras do jogo. Esses são os tipos de políticas que a gente tem menos burburinho, né? Menos reclamações dentro da sociedade. Por quê?
Porque a gente não está muito preocupado em como vai ser a regra do jogo. Então, são as políticas eleitorais, são as políticas, né, dentro do judiciário, são essas realmente que organizam o Estado administrativamente falando. Então, a sociedade, por uma inércia, acaba não se interessando muito nesse tipo de política, que são as políticas constitutivas. 3. Tem o intuito de redistribuir renda e direitos, por meio do deslocamento de recursos das camadas mais privilegiadas financeiramente para as menos, ou economicamente ativas para inativas. Impõe perdas concretas para determinados grupos sociais e ganhos incertos para outros. Ou seja, se a gente tira de alguém e dá para outra pessoa. E essas são as políticas redistributivas. A gente não está só alocando o recurso do Estado. A gente está fazendo uma política de redistribuição. Cotas nas universidades, políticas redistributivas. Reforma agrária, políticas redistributivas. 4. Normatizam o funcionamento de serviços públicos ou a oferta de recursos públicos. São concretizadas por meio de decretos, portarias, ordens e proibições. As normas produzidas podem tratar a comunidade de forma isonômica ou, por vezes, atender a interesses mais restritos. Isso aqui a gente está fazendo o quê? Regulando, né? São as políticas regulatórias. Vejam, a gente está normatizando o funcionamento dos serviços públicos e a oferta desses serviços, né? A gente pode tratar a comunidade de forma isonômica ou a gente pode já fazer uma certa distinção, né, para interesses mais restritos. Mas elas são concretizadas por forma de decretos, portarias, ordens e proibições. Sobre planejamento público, esse é um outro item do edital. Planejamento público, planos e programas de governo. Esse tópico nós não vamos trabalhar em administração pública. Por quê? Basicamente, planejamento ou é aquele planejamento estratégico que a gente já vê em administração geral, que o professor Silmar já trabalha, ou a gente está falando de orçamento público, porque são os programas de governo, né? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária. São tanto peças orçamentárias quanto peças de planejamento. Então, essas são as formas. Então, esse item vocês vão ver em administração geral e em orçamento público. Outro item, flexibilização da ação estatal. Isso já aparecia, uma forma um pouco diferente lá no edital de 2015, mas também já aparecia. Flexibilização da ação estatal, parcerias público-privadas, consórcios, terceirização, redes e parceria com as organizações da sociedade civil. Esse tópico, gente, estando dentro de administração pública, o foco não é o aspecto jurídico, legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas esse não é o foco. O foco aqui é porque estamos fazendo a flexibilização da ação estatal. É fruto desse momento do gerencialismo, em que a gente já viu que o Estado não tem dinheiro para prover tudo, então o Estado deixar de ser o pleno executor das políticas públicas e passar a ter essa função de captar, né, e conseguir juntar diversos interesses da sociedade, interesses privados, e fazer essa alocação e esse provimento de recursos públicos, né, de serviços públicos, junto com parcerias. A gente tem um termo que a FGV já cobrou, que é a coprodução. A coprodução de serviço público. A coprodução é como? É o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, e o terceiro setor, que são essas outras organizações da sociedade civil. Então, a gente tem essa forma mais flexível da ação estatal, né? Para isso, a gente tem que ter umas agências reguladoras, o Estado atuando na sua função regulatória, na sua função de fiscalização, mas deixar de ser o pleno executor de política pública. Um exemplo, 2016, 3 municípios brasileiros decidiram adotar uma determinada estratégia de flexibilização para lidar com emergências ambientais e climáticas recorrentes na região em que se situam. Eles criaram uma organização de direito privado com gestão associada, vejam aí, organização de direito privada com gestão associada desses municípios, então vários municípios de uma gestão associada, e com transferência parcial de encargos, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos por lei.
A estratégia descrita refere-se à criação de, não é empresa pública, não é uma organização social, né, se a gente está falando de gestão associada, não é uma parceria público-privada, porque a gente está falando aqui de municípios, e não é uma forma de terceirização, isso é uma forma de consórcio. Aqui em Santa Catarina, os municípios, né, do Oeste, eles são muito... Essa é uma tradição muito forte, que é a gestão consorciada, né, de serviços públicos. Então, por exemplo, água, esgoto, lixo urbano. Então, essa estratégia do consórcio é muito presente. Essas questões de flexibilização, tem algumas, não é o forte, mas mesmo que não tenha uma questão somente sobre flexibilização da ação estatal, esse é um tópico, né, que aparece nas outras questões quando a gente está falando, por exemplo, de gestão por resultado, quando a gente está falando de administração gerencial. Então, é um pano de fundo importante para outras questões. E aí, outro tópico que vem sendo a bola da vez em todas as bancas, né, todas as bancas, que é falar de governança. A FGV também gosta muito de falar. Digo, de todos os tópicos que a gente vai ver, 2 tópicos importantíssimos. Políticas públicas, que é bem o métier da FGV, e governança, que vem sendo super explorada. Para vocês terem uma noção, o último concurso agora do TRT, que foi a FGV a banca, ela nem cobrou reformas administrativas, nem colocou isso no edital, que é o que toda banca cobra, a FGV nem colocou para o TRT, e colocou fortemente governança. Mas aí o edital já estava um pouco diferente, muito mais, pegando muito mais forte em governança. Aqui ele colocou num geral. Governança, princípios da governança, então a gente vai ter que ver um pouquinho de governança corporativa, fundamentos e governança pública. Sobre esse tema, a FGV tem muito artigo publicado, então vai ser um assunto cobrado com certeza. Governabilidade, accountability, que é outro assunto que, mesmo que não tenha uma questão específica sobre isso, vai aparecer na prova essa palavra. A gente vai ter que aprender. E outra parte que não está dentro de administração pública, está aparecendo só lá dentro da Lei de Acesso à Informação, mas que a gente trouxe aqui para a administração pública, que é mais boas práticas de transparência, porque não tem como a gente falar de accountability, de governança, sem falar de boas práticas de transparência. Então, vocês vão ver um pouquinho com a professora Franciele e vão ver mais um pouco comigo. Então, 2017, TRT. Eu sou analista lá no TRT, então me apego a esse tipo de questão. As entidades da administração pública devem divulgar uma série de informações consideradas de interesse da sociedade acerca da condução das atividades públicas e outras que podem ser requisitadas individualmente por pessoas ou entidades representativas. São requisitos para o exercício da denominada transparência passiva: A. Divulgação de informações voluntárias. B. Existência de serviço de informações ao cidadão. C. Existência de página eletrônica oficial do ente. D. Informação disponível de forma imediata. Ou E. Restrição à informação de caráter pessoal. Antes disso, a gente precisa entender o que é transparência passiva. Isso lá no edital do TRT aparecia de forma clara. A diferença entre transparência passiva e transparência ativa. Transparência ativa é aquela que o órgão, de sua própria iniciativa, já divulga as informações, né? Tudo aquilo que a Lei de Acesso à Informação obriga os órgãos a disponibilizarem. Essa é a transparência ativa. O órgão já, digamos, no começo do mês, já libera as informações. A transparência passiva é aquela que o cidadão requisita alguma informação que ele não encontrou ou alguma explicação, né? Esse também é um aspecto do accountability, né? Não é só a informação já disponibilizada, é uma explicação sobre uma informação disponibilizada. Para que eu consiga ter acesso a isso, para que eu, cidadão, possa conseguir pegar essa informação com o Estado, o que eu preciso? De um serviço de informação ao cidadão, para que eu vá lá, cadastre a minha dúvida, ou entre em contato, enfim, e faça o meu pedido de informação. Então, não são informações voluntárias, porque eu estou perguntando, então não é a letra A. B, existência de serviço de informação ao cidadão, certo, porque eu preciso desse sistema lá, desse serviço de informação, para que eu, cidadão, possa requisitar essa informação. C, existência de página eletrônica oficial do ente? Não, essa é aquela que o órgão já utiliza para sua transparência ativa.
D, informação disponível de forma imediata? Não, isso é transparência ativa, já está lá a informação. E E, restrição à informação de caráter pessoal? Não, se a gente está falando de transparência, a gente não pode falar de restrição, né? E por fim, gestão por resultados no setor público. O que vai cair? Metodologias de gestão, avaliação de programas e projetos públicos e indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho, já falei para vocês, também vai aparecer lá na administração geral. Então, a FGV cobra muito sobre isso, principalmente eficiência, eficácia e efetividade. Não tem como a gente fazer a prova sem saber esses 3 indicadores. Então, vamos fazer uma questão aqui. As opções, 2017. As opções a seguir apresentam razões para o sucesso da gestão por resultados, à exceção de uma. Gente, quando for fazer a prova, exceção tem que sublinhar muitas vezes. Isso quando a gente está resolvendo muitas questões, isso vira, a gente já age de forma automática. Na hora da prova, essa palavra exceção some. E aí, se a letra A já é algo que tu sabe, tu já assinala e bota incorreto. Não, ele está pedindo aqui exceção. Então, coloca aqui em vermelho, né? Desculpa, faz uma assinalada bem forte aqui, um círculo. Então, as opções a seguir apresentam razões para o sucesso da gestão por resultados. A. Otimiza a aplicação de um projeto? Sim. Se eu estou falando em gestão por resultado, estou falando em quê? Estou dizendo um Estado que deixa de agir por agir. Agora ele está preocupado com qualidade, eficácia, efetividade, geração de impacto, geração de mudança. Uma administração pública que é realmente preocupada com o que o cidadão precisa, com o que o cidadão quer e também com o aspecto financeiro. Então, também analisa a eficiência. Então, otimiza a aplicação de um projeto? Sim. B, aumenta a produtividade da empresa? Sim. O gerencialismo, que é onde a gestão por resultado é inserida, esse modelo teórico diz o seguinte: no que for possível, nós iremos administrar a administração pública como se fosse uma empresa privada. Então, produtividade, sim. C, permite o enxugamento dos custos da empresa? Sim. D, valoriza o trabalho individual em detrimento da equipe? Não, a gente tem que pensar valorizando a equipe. A FGV cobra muito, tem muito enunciado falando sobre isso, sobre o valor da equipe. Como a equipe tem que ser valorizada e não o trabalho individual, né? Como a gente tem que trabalhar em equipe. Isso ela coloca em algumas questões lá de gestão de pessoas, lá em administração geral. E aqui também em administração pública aparecem alguns enunciados nesse sentido. D, cria um maior envolvimento entre gestores e colaboradores. Certo, né? Se a gente está falando em envolvimento de equipe, né? Em trabalho de equipe, a gente também está fazendo essa conexão entre gestores e entre colaboradores. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o edital da FGV. Vejam, os tipos de questões da FGV, a gente vai trabalhar mais em sala de aula, a gente vai resolver todas as questões da FGV em administração pública e a gente vai ver principalmente essa parte das políticas públicas, que a FGV ela é muito contundente, como os conceitos, né, a teoria, ela é colocada em prática e como a gente vai poder resolver as questões. Então, a gente tem 4 aulas e com muita tranquilidade a gente vai conseguir ver esses conceitos e ver todas essas nuances da FGV. Uma banca que eu particularmente gosto muito, justamente por ser muito contundente, teoricamente falando. Poucos erros. Então, era isso, gente. Então, vem com a gente, espero nas aulas, aqui no EAD também, para a gente construir juntos a tua aprovação. E você ser o meu colega de trabalho na administração pública. Bom, era isso. Um abraço e tchau, tchau.